Pessoal, nesse segundo momento, a gente queria tirar algumas dúvidas com a Cezira. E a gente coletou na página, fica o endereço aí na página do Edson Santos, algumas perguntas de curiosidades sobre a cidade, sobre a história de Jacareí. Mas antes eu queria que a Cecília deixasse onde a gente encontra todas as fontes do seu trabalho, se a gente quiser pesquisar um pouco mais. Sim, eu tenho dois sites. Um é o www.patrimônioculturaljacareí.com.br. O outro é o www.arqueologiajacareí.com.br. Tenho também um blog, que foi um blog inédito, precursor, sobre patrimônio cultural de Jacareí. Eu fiz esse blog no ano de 2010, quando eu percebi que parte de todos os trabalhos, todas as linhas de pesquisa que eu tinha iniciado, o cemitério municipal, João da Costa Gomes Leitão, Solar Gomes Leitão, Museu da Antropologia, a mudança do rio, do curso do Rio Paraíba do Sul, a Estrada Real, né, que nós temos em Jacareí, vários assuntos de linhas de pesquisa, Casarão Paiva, as construções antigas de Jacareí, vários temas que eu resolvi pesquisar, eles estavam sendo, sim, utilizados nas vozes de outras pessoas e sem os créditos. Então eu não tinha nem como divulgar. Como eu já disse, eu nunca tive incentivo público, nunca recebi verbas de leis de incentivo à cultura para poder dar voz aos meus trabalhos de pesquisa, né? Então, esses trabalhos eu resolvi divulgar, colocar no meu blog. Fiz o primeiro blog, fiz um canal no YouTube. Esse canal do YouTube se chama Patrimônio Jacareí. Jacareí escrito com EHY, que é o modo antigo de se escrever o nome da nossa cidade. E ali nesse blog, no YouTube, existem mais de 150 entrevistas com pessoas que falaram sobre temas absolutamente diferentes, variados, antigos e atuais. E tenho também o meu Facebook, que é Cezira Papera. Estou disponível sempre pelo meu WhatsApp 12991857942 a receber as pessoas para tanto mostrar o acervo que existe, que eu tenho sobre o patrimônio cultural da cidade, quanto dar as orientações que as pessoas precisam para encaminhar projetos de pesquisa, principalmente sobre genealogia e patrimônio cultural de Jacareí. Legal, né? Então, dentro das questões que a gente coletou na página, a gente tem a primeira pergunta aqui. É do Matheus Silva Pereira. Como foi e por que foi feito o desvio do curso do Rio? Então, nós já falamos alguma coisa sobre, já tocamos nesse assunto, né? Como eu disse, o desvio do leito do rio, durante muitos anos, ele foi considerado algo lendário. Era algo que as pessoas diziam assim: diz que mudou o leito do rio, diz que tem uma cobra imensa dentro desse rio, uma cobra imensa que vai devorar a cidade, o centro da cidade, as pessoas e tudo mais. Então, essa lenda, é claro, que permanece na cabeça de todas as pessoas. As lendas, elas podem ter sim um fundo de realidade. Daí precisa da metodologia científica, conhecer a metodologia científica para buscar ferramentas para conseguir teorizar, né, e materializar essas lendas no decorrer dos estudos históricos, dos fatos históricos. Então, o que eu investiguei durante muitos anos? Encontrei esse mapa que eu já citei, que é um mapa planta da vila de Jacareí, de Palier, que a partir de 1820, Palier passou por essas cidades, né, do Vale do Paraíba, e ele registrou como eram.
Então, naquele mapa a gente vê exatamente a posição do antigo leito do rio. Era exatamente ali, partindo do Campo Grande. Quem não conhece o Campo Grande, Caçununga, coloca lá no mapinha na internet para conhecer onde é esse bairro, próximo ao centro de Jacareí. Saindo do Campo Grande, indo na direção da Praça dos Três Poderes, essa rua que leva do Campo Grande à Praça dos Três Poderes e depois passa por trás da praça da Igreja da Matriz, tem aquele morrinho, né? A ladeira que tem atrás da Igreja da Matriz. O rio passava exatamente ali, o antigo leito do rio percorria exatamente, fazia exatamente esse percurso e ia na direção da Rua Dom Pedro. Então era muito próximo à igreja. Existia um porto no bairro Porto Velho, lá perto do Panorama. Quem não sabe onde que é o bairro Panorama de Jacareí, é um bairro lindo, é um lugar maravilhoso, fica no alto de um morro. Os morros de Jacareí são maravilhosos, dá pra gente ver a cidade toda. O bairro do Panorama. Ali, passando pelo bairro do Panorama, indo um pouco mais para frente, existe ali o Porto Velho, né? Nesse Porto Velho já existia um porto, porque o percurso era feito, o percurso entre as principais cidades, vilas do território, era feito a pé, mula, carroças ou então por barco. O barco vinha pelo Rio Paraíba do Sul, passava ali no Porto Velho, perto do bairro Panorama, seguia, passava pela rua 15 de Novembro e passava atrás da prefeitura municipal, onde hoje é a rua Luiz Simon. E ali tinha um outro porto, que as pessoas ou prosseguiam de barco, ou desciam do barco ali e seguiam por aquela avenida, que hoje se chama Rua Luiz Simon, passava pelo Avareí, pela igreja do Avareí, e seguiam para São José dos Campos. Esse era a configuração da época. E o rio passava exatamente atrás da igreja da Matriz Imaculada Conceição. E o que ocorreu? Com a erosão, naquele período o rio possuía um volume muito maior de águas, porque hoje em dia o rio é mais calmo, mais tranquilo, com um volume menor de águas, porque existe a barragem, a represa de Santa Branca, que contém parte dessas águas, de acordo com a necessidade. Então, naquele período, o rio era muito mais volumoso e a força das águas estavam derrubando aquele morrinho que tem atrás da igreja da Matriz, da ladeira. O perigo para o desmoronamento da igreja, da edificação da igreja, era muito. Então, iniciou-se um estudo, uma solicitação de moradores, de autoridades locais, para que fosse feito o desvio do rio. E assim foi realizado. O desvio do rio foi realizado em função de que o rio estava absolutamente invadindo, com a erosão das águas, invadindo a cidade. Aquele morrinho onde foi construída a igreja da Matriz, ele teria desmoronado com a força das águas do Rio Paraíba do Sul. Tem outra pergunta aqui que é da Eliane Pinheiro, que é: quando a estação ferroviária no Pátio dos Trilhos foi desativada? Então, a nossa estação ferroviária, ela é de 1876. Né? É até importante a gente falar agora, já nesse gancho aqui, sobre o João da Costa Gomes Leitão, de quem eu estava falando anteriormente. Foi ele que construiu, foi
poder, com capital de João da Costa Gomes Leitão e articulação política, administrativa de João da Costa Gomes Leitão, que foi construída a estação ferroviária de Jacareí, a malharia, a malha ferroviária da estação da nossa ferrovia. É importante falar sobre o João da Costa o seguinte, que a gente está colocando algumas virtudes e trabalhos de benefícios que ele fez para Jacareí, porque existem vários segmentos da cidade que tomaram força a partir de ações que o João da Costa Gomes Leitão fez. Mas é importante destacar uma coisa. Primeiro, João da Costa Gomes Leitão era um alferes, não era um coronel. Ele recebeu o título de coronel e foi considerado assim, até hoje nós falamos do coronel Gomes Leitão, porque ele era uma pessoa extremamente poderosa e extremamente malvada, extremamente maldoso, extremamente penalizador. Ele tem o nome de escravocrata, né? Ele era um escravocrata. Ele trabalhava também com o tráfico de escravos. Então, claro que em estudos historiográficos a gente não faz estudos sobre julgamentos, certo? A gente faz estudos, a gente revela fatos e a gente não faz estudos sobre julgamentos. Mas existe essa narrativa sobre João da Costa Gomes Leitão. E por que eu encaminhei estudos sobre ele? Porque eu saí de Jacareí, nasci em 1964, fui para a Itália, morei na Itália durante muitos anos, fui para lá em 1992, morei lá durante muitos anos, fiz muitas pesquisas lá com relação à história da colonização e tudo mais. E quando eu voltei para Jacareí, eu encontrei a ferrovia absolutamente demolida, né? Então, assim, que a ferrovia parou de funcionar em 1994, na década de 90, nós tivemos ali os últimos movimentos dos trens na nossa linha ferroviária e nós tivemos a transformação daquele espaço que era da ferrovia, o patrimônio da ferrovia foi transformado em outras coisas, certo? O poder público inventou de fazer outras coisas lá dentro. Não era mais a ferrovia. Quando a ferrovia foi criada, ela foi concebida como um vetor de desenvolvimento, de progresso, certo? Porque o Brasil seguia algumas ações de outros países mais desenvolvidos. E a ferrovia era considerada o principal ferramenta de desenvolvimento e de progresso de uma nação. Então, João da Costa trouxe também a ferrovia para Jacareí. João da Costa fez a primeira pedreira na cidade de Jacareí. Ali na entrada do Caçumunga, a gente vê exatamente uma pedra bem talhada, bem cortada, assim. Ali ele recebeu permissão para fazer a extração de pedra no Caçumunga. Existem vários serviços que ele fez. Ele está sepultado no cemitério municipal. João da Costa, então, recebeu o nome de coronel porque ele era muito poderoso e muito malvado. As pessoas tinham muito medo dele. Existe isso na narrativa sobre o coronel, que ele era tão ruim, que quando ele faleceu, a coisa ruim levou ele embora e o corpo dele não estava mais dentro do caixão, de tão ruim que ele era. Mas, vejam bem, um historiador, um pesquisador, ele não trabalha com julgamentos. Então, João da Costa era um homem do seu tempo. Ele agia, ele fazia, não aquilo que hoje nós achamos certo ou errado. Ele agia aquilo que ele entendia ser correto. Principalmente pela época dele. Principalmente na época que ele vivia, né? É diferente do nosso período hoje, que nós temos uma série de leis. Naquele momento que ele vivia,
era muito diferente do período de hoje, que nós temos uma série de leis, uma legislação totalmente voltada para a defesa da pessoa, dos direitos humanos e tudo mais. João da Costa não viveu nesse tempo, ele viveu num outro tempo e ele era uma pessoa que promovia, sim, ações irregulares. Mas foi ele que construiu a ferrovia em 1876. Essa ferrovia foi muito valiosa, porque ela fazia tanto o transporte de café, quanto ela fazia o transporte de vários produtos, né, alimentares, vários produtos que eram realizados. Os biscoitos de Jacareí viajavam por essa ferrovia, as frutas produzidas pelos espanhóis ali no bairro do Bom Jesus eram levadas para São Paulo e para o Rio de Janeiro através da ferrovia. Existia uma importância muito forte dessa nossa ferrovia. E na década de 90 ela deixou de funcionar. Os trens não passaram mais em Jacareí. No ano 2000, a partir do ano 2000, depois passou a existir a ideia de que os trilhos atrapalhavam no centro da cidade. E aí, em 2003, 2004, foi criado um plano de recuperação do centro da cidade, que eles nem tratavam como eu trato como centro histórico. Todos os meus trabalhos abordo os centros históricos das cidades. Jacareí não tinha esse conceito e por isso ela destruiu o centro histórico de Jacareí. Ela foi lá e cortou a ferrovia, arrancou a ferrovia, a administração pública arrancou a ferrovia. Os trilhos tinham 127 anos, a malha ferroviária tinha 127 anos, foram levadas ninguém sabe para onde, esse patrimônio que é tanto cultural quanto patrimônio de dinheiro, porque para construir uma ferrovia usou dinheiro público, né? Então alguém vai lá, faz a demolição daquilo, aquilo desaparece, ninguém sabe onde foi parar, e hoje nós temos ali o que sobrou da ferrovia, que é o pátio, a estação ferroviária, a Vila dos Ferroviários, onde é a sala Mário Lago. Depois nós temos lá no Parque da Cidade, toda a área do Parque da Cidade, Gleison, era patrimônio da ferrovia, porque era pátio de manobras dos trens, certo? Então aquela casa que existe dentro do Parque da Cidade é uma das 8 casas que existiam lá e que formavam a Vila dos Ferroviários. Isso tudo eu tenho fotografado, eu tenho registrado, são coisas que eu falo e que se alguém quiser eu falo, tá aqui, né? Existia a vila documentada, existia a Vila dos Ferroviários de Jacareí, uma Vila dos Ferroviários de mais de 100 anos, que foi em função, no período de interesses da administração, foi tudo absolutamente desativado, a vila foi demolida, sobrou só aquela casa, que no dia da demolição eu fui pessoalmente lá às 6 horas da manhã e entrei na frente de um trator que ia demolir a última casa. Um engenheiro que estava lá responsável disse inclusive, sai daí, sai da frente. Eu não saí, fiquei lá. Aí teve de tudo, chamaram a polícia, deu boletim de ocorrência, teve o Vale Paraibano que veio fazer a reportagem, a matéria sobre isso, isso foi em função de uma ação minha junto com os ferroviários aposentados e as pessoas que moravam naquelas casas, porque eles queriam preservar, a gente queria preservar aquele conjunto, aquele complexo de patrimônio arquitetônico, né? Aquilo ali é um complexo ferroviário do patrimônio arquitetônico da cidade de Jacareí. A gente queria conservar aquilo inteiro, completo, não foi possível. Então, é assim, a desativação aconteceu na década de 90. E a demolição aconteceu depois, em 2003, 2004. Hoje, os jovens, quando olham aquele espaço ali, entendem como o Pátio dos Trilhos, ou como o Parque da Cidade, ou como alguma festa que ocorra ali naquele espaço. Mas essa memória
da tecnologia, de um momento brilhante de Jacareí, né? De um momento de muita importância que Jacareí fez uma ferrovia que passava por aqui e que era uma ferrovia-chefe aí no transporte de produtos entre as principais cidades do Brasil. Essa memória ela foi desativada. Essa daí já não existe porque não existe uma narrativa a respeito disso de modo muito concreto, né? Então, quando eu voltei da Itália, encontrei tudo isso destruído, demolido, eu retornei a trabalhar com história, com patrimônio histórico de Jacareí. Então eu comecei a levantar todas essas linhas, eu comecei a abrir esses estudos todos e falar sobre isso, divulgar na internet e fiz o blog patrimônioculturajacareí.blogspot. Foi o primeiro blog, eu mesma fiz, não tinha técnico para fazer, eu mesma fiz esse blog, tem algumas coisas lá. Esse blog ele foi precursor e ele mostra vários aspectos da cultura local, da cultura histórica local, que ninguém tocava no assunto. João da Costa Gomes Leitão era proibido falar sobre isso. Quando eu falei sobre isso com duas pessoas, eles falaram assim para mim: ele era um escravocrata, não tem nada para se falar desse homem, né? Mas eu não sou uma pessoa que alguém consiga me controlar ou dominar as minhas curiosidades e as minhas investigações. Então eu continuei. Assim eu descobri o João da Costa Gomes Leitão, confirmei o João da Costa Gomes Leitão sepultado no cemitério local. Ele não está dentro da Igreja da Matriz, ele está lá no cemitério local. Depois, com os meus trabalhos a respeito do cemitério, outras pessoas se alertaram para a existência de um patrimônio cemiterial também, né? Nós temos a arte tumular, museu cemiterial, que poderia ser criado, e aí algumas pessoas revisaram esses projetos em torno do cemitério, e lá aparece o João da Costa Gomes Leitão. Nas tumbas da Igreja da Matriz, não está o João da Costa Gomes Leitão, está o filho dele, o João da Costa Gomes Leitão Júnior. João da Costa Gomes Leitão Júnior morreu muito jovem, e como o João da Costa Gomes Leitão, pai, tinha todo o poder, o filho foi sepultado dentro da Igreja da Matriz. E aí abre um outro gancho para a gente falar sobre as questões cemiteriais, né? Como que Brasil, Jacareí, como que tratavam as questões cemiteriais, um gancho específico para falar sobre isso. Importante nessa nossa fala aqui, nessa questão, para a pessoa aí que perguntou, Eliane, né? Eliane, é assim, a ferrovia foi desativada na década de 90, depois ela foi demolida depois do ano 2000, 2003, 2004, pela administração pública. Construção da ferrovia foi feita por João da Costa Gomes Leitão, chamado coronel. Ele não era coronel, ele era alferes, tinha o título de coronel porque era muito poderoso e muito malvado, as pessoas temiam esse homem, então chamavam ele de coronel. E uma coisa muito importante também é pensar o seguinte: a ferrovia não parou aqui. Ela tem esse trecho aqui, foi demolida nesse trecho, mas a demolição não parou aqui. A demolição continuou, porque se vocês pegarem um trecho que é muito lindo, inclusive para passear de bicicleta ou fazer caminhada, próximo do Rio Paraíba, vai na direção do Campo Grande, pega aquelas trilhas e vai na direção, seguindo o rio, vai na direção de Guararema. Ali existe, junto à ferrovia, só que a ferrovia, ela foi demolida, ela foi, alguns aspectos, ela deixou de existir naquele espaço, só que ela poderia existir ainda até Guararema. Existe um túnel, né? Daqui para Guararema existe um túnel. Então nós tínhamos a estação ferroviária de Jacareí indo na direção de Mogi das Cruzes, nós tínhamos a estação do Bom Jesus, né? Que fica no bairro do Bom Jesus, é um bairro importantíssimo, histórico de Jacareí, tem uma capela maravilhosa. E tem uma capela maravilhosa ali no bairro do Bom Jesus.
E ali também tinha uma estação ferroviária, que já não existe mais, que foi demolida. Depois dali nós temos outras, nós temos também São Silvestre, né, que tem uma parada tem uma chamada, uma estação, porque em São Silvestre tem uma fábrica e a ferrovia serve para o transporte de produtos dessa fábrica, certo? A malha ferroviária serve para isso. Depois nós temos outras estações fora de Jacareí, na direção de Luiz Carlos, Guararema, até Mogi das Cruzes. Agora a gente só deixa uma pergunta aqui, né, Neilson? A gente pergunta assim, se existia a malha ferroviária, por que não existe mais? Que chegasse pelo menos até o Campo Grande, por que não uma ferrovia? Por que nós que somos cidadãos do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem um sistema ferroviário ativo. O governo do Estado de São Paulo sabe fazer transporte ferroviário para o cidadão. Então, se existe isso no Estado de São Paulo, se nós temos esse grande histórico, esse patrimônio de história ligado à ferrovia, por que nós não temos uma estação ferroviária que chegue até o Campo Grande? Correto? Nós temos a estação ferroviária chegando perfeitamente até Luiz Carlos. As pessoas desfrutam ali, tanto de viagens, quanto de passeio, quanto de turismo. A cidade desfruta do turismo com a ferrovia. Nós temos também a empresa que desfruta da malha ferroviária com o transporte de cargas. Então, por que nós em Jacareí não temos o direito de desfrutar do sistema ferroviário através de um trem que fizesse Campo Grande, Jacareí, estação Campo Grande, até a cidade de São Paulo? É uma pergunta. Fica no ar. Fica no ar. Para as novas gerações. Próxima pergunta, ela é do William de Lima, que é assim, perguntou assim, por que o nome foi mudado de Conceição do Paraíba para Jacareí? Nós temos uma questão muito importante. Quando eu narrei lá sobre a fundação da cidade, né, que as pessoas, lembra que eu disse, as pessoas iam para Mogi das Cruzes em busca da ligação com Deus. Né? Assim, elas iam para registrar os nascimentos, os matrimônios e os óbitos. Essa necessidade de registrar, né, era uma ligação muito forte com Deus. Sim. Elas tinham medo de ficar no paganismo sem registrar os filhos, certo? Então, o surgimento de Jacareí tem um forte teor sob uma visão antropológica, né? A gente está considerando as relações humanas, as relações das pessoas com a divindade, a gente está considerando as relações sociais sobre esse aspecto. Sim. Então, foi isso que forçou as pessoas a solicitarem a criação de uma vila em Jacareí. A carta está muito clara. A carta está dizendo, na carta de criação da vila de Jacareí, está dizendo assim, as pessoas não têm onde batizar os próprios filhos, onde registrar os casamentos, né, os matrimônios. Então, esta força não foi uma determinação administrativa que veio de cima falar aqui nós vamos fundar uma cidade, né? Foi um anseio da população em função da ligação com essa divindade, com Deus. Então, nesse momento, nós temos, você vê como era forte isso, o território era, sim, de indígenas, o território todo tinha uma população indígena imensa, mas a população de colonizadores portugueses que chegaram foi aumentando através do trabalho dos próprios jesuítas, né, evangelizando os índios e criando a noção de Deus, divulgando o cristianismo nesse território, porque Deus aqui, do modo que os colonizadores portugueses viam, não existia aqui. Os deuses aqui dos indígenas eram outros, não existia a religião católica, o império, o domínio, a difusão da religião católica não existia ainda. Então, naquele momento, o que era forte, o que era demonstrado de modo muito forte, e isso a história apresenta em vários momentos, né? Daí a gente não tem, quem trabalha com pesquisa histórica tem que também
trabalhar com outros segmentos, tem que estudar outros segmentos, se interessar por outros segmentos, tem que se interessar sim por antropologia, por sociologia, por psicologia, por uma série de ciências que podem nos auxiliar nisso. Mas veja bem, a ligação das pessoas com Deus foi mais forte que tudo, né? Então, os colonizadores tinham esse costume de criar vilas, fundar vilas e colocar os nomes de santas, de santos, né? Os nomes dos santos, para simbolizar vamos dizer assim, a dominação inclusive daquele território. Porque ali existiam grupos indígenas, em vários territórios existiam grupos indígenas, o território era do indígena, o colonizador veio, implantou um domínio administrativo, implantou um domínio religioso, porque impôs a existência de um Deus que era importante para o colonizador, não para o indígena. Os jesuítas atuaram nesse segmento, né? Depois a gente fala um pouco sobre São José dos Campos, tem a presença dos jesuítas de modo bem claro, a criação de São José dos Campos. Então, os jesuítas fazem esse trabalho e aí, por isso, não só Jacareí, justificando porque se chamava Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, né? Não só Jacareí, era porque tinha ligação de divindade e a ligação com a natureza, que era a presença do rio, certo? Passou a se chamar Jacareí a partir desse momento em que a cidade, em que a vila, né, a vila vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e as referências da vila não são mais só as referências religiosas, não são mais só as referências das ligações com as divindades. O crescimento da vila se dá e se manifesta também na ligação do homem com o território, com a natureza e com o povo que aqui estava. E o povo que aqui estava era o indígena. Então, Jacareí passa a ser utilizado, é uma palavra que vem do vocabulário Tupi-Guarani, né? Então, para quem gosta de estudar línguas, olha só, existe estudo de inglês, francês, italiano, espanhol, mas nós temos também línguas muito bonitas, que são as nossas línguas aqui do Brasil, antes da chegada do colonizador, que são as línguas dos indígenas, né? Então, se você pegar um vocabulário, um dicionário, Tupi-Guarani, você vai ver que existe lá algumas palavrinhas, alguns nomes de cidades que se referem a palavras presentes no vocabulário do povo, da etnia presente aqui no território, que eram os índios. E assim nós temos a adequação do nome da cidade, da vila, né? A transformação e a adequação do nome da vila, em função até dessa miscigenação etnológica, linguística, que nós vimos. É tudo muito antropológico, né? Tem uma força, a antropologia tem uma força, essas relações dos homens entre si e entre seres superiores, divindades, e várias etnias que se mesclam, e tudo isso é muito forte. E a antropologia explica tudo isso, e acontece isso, inclusive com o nome de Jacareí. Jacareí, a vila passou a se chamar, a ter um nome advindo do vocabulário Tupi-Guarani. Significa? Significa jacarés, terras de jacarés, certo? Porque existe aquela ideia de narração de muitas pessoas muito antigas, que o rio Paraíba do Sul e os pântanos por aqui eram repletos de jacarés. Próxima pergunta é de Daniel Cardoso, que a pergunta é a seguinte: por que Jacareí era chamada ou conhecida, né, como Atenas Paulista? Sim, são assuntos bem diversos esses que nós estamos falando hoje, então assim, a gente está indo de um extremo ao outro, né, para falar sobre a história de Jacareí. Mas assim, nós tivemos
Muitas coisas que eu estou falando, provavelmente vocês estão lembrando que alguma coisinha talvez vocês tenham ouvido na escola. Por exemplo, quando estudou o período do ciclo do café. Quando estudou o ciclo do café na escola, o que a gente sabe? A gente sabe que quando terminou o ciclo do café, aconteceu de modo muito forte aqui no Vale do Paraíba, né? As cidades fluminenses, do Vale do Paraíba Fluminense e aqui do Vale do Paraíba Paulista, porque apresentava uma terra muito adequada para o plantio do café. Então ocorreu o ciclo do café, terminou o ciclo do café, porque a terra foi se esgotando e os grandes produtores de café foram se deslocando lá para outras cidades do estado de São Paulo, né? Outras cidades, Jundiaí, outras cidades ali que ainda representaram o solo bem mais importante do que o nosso para a produção de café. Então, terminando o ciclo do café, as cidades do Vale do Paraíba passaram a ser cidades cemitérios, no sentido de que não existia movimentação, não existia movimento assim, de progresso, não existia um sistema econômico muito forte nessas cidades. As cidades dependiam daquela produção local de agricultura, dependiam também dos movimentos de fluxos de migrantes, de pessoas que passavam por aqui para fortalecer o comércio, o pequeno comércio que se fazia. Ou seja, a vida foi ficando muito devagarinho depois desse ciclo, que acabou o ciclo do café, né? Pararam de plantar café aqui no Vale do Paraíba. Então, nesse momento, todas as cidades do Vale do Paraíba apresentam um desânimo, uma desaceleração assim na economia, né? Então nós temos o escritor Monteiro Lobato, que escreveu o livro Cidades Mortas. Narra, é um livro interessantíssimo, quem gosta de ler, pega esse livro, lê, porque tem uma linguagem legal ainda da gente conhecer as coisas daquela época, né? Cidades Mortas. É uma linguagem bem popular aqui do Vale do Paraíba. E Monteiro Lobato narra as cidades do Vale do Paraíba como cidades mortas. Por quê? Porque tinha acabado aquele sistema frenético da produção, do sistema econômico de produção do café, da cafeicultura. Jacareí, assim como em muitos outros aspectos, né? Olha só, nós já falamos que os moradores daqui foram lá em Mogi das Cruzes para exigir a criação de uma vila, porque queriam fortalecer as ligações com Deus. Isso já é uma fortaleza, né? Demonstra uma força do povo, né? Fazendo isso, fazendo essa solicitação na administração, ao rei de Portugal e tudo mais. Então, depois a gente já viu aqui que nós tivemos a Estrada Real, né? Porque lá no ciclo do ouro, essas estradas entre Mogi das Cruzes, São Paulo, Mogi das Cruzes e Rio de Janeiro e Minas Gerais, era uma estrada muito importante. Inclusive, existe uma teoria sobre a Estrada Real, e Jacareí possui a Estrada Real, porque Jacareí serviu como suporte. As estradas de Jacareí, a principal estrada de Jacareí nesse período, que é a que nós chamamos atualmente a rodovia 66, que liga Mogi das Cruzes a Jacareí, essa estrada, ela deu suporte para todo o material e mantimentos e todos os produtos que eram necessários lá no ciclo do ouro. Então, essas estradas que tiveram algum relacionamento com o ciclo do ouro, elas são chamadas também de estrada real, de acordo com os teóricos que escreveram sobre estradas reais. Então, nós temos em Jacareí uma estrada real, né? Isso, para nós atualmente, significa muito em termos de turismo, de projetos econômicos que se podem desenvolver em torno dessa estrada real. Nós já falamos da ferrovia, que Jacareí teve a ferrovia em 1876, né? Quando a ferrovia era novidade para muita gente, né? Para muitos territórios, habitantes de territórios do Brasil. Jacareí tem a sua ferrovia ligando os dois polos mais importantes do Brasil.
momento, qual era a importância de Jacareí no final do ciclo de café? Por que Jacareí é chamado Atenas Paulista? Porque, apesar das outras cidades terem se tornado cidades mortas, Jacareí continuou com uma certa efervescência. Jacareí tinha uma produção cultural, porque em Jacareí foi criado e muito desenvolvido o Colégio Nogueira da Gama, né? Então, nesse colégio, as pessoas vinham do senhor Lamartine de la Marre, e as pessoas vinham de outras cidades de todo o Brasil para estudarem nesse colégio. Nossa. E Jacareí foi escolhida como a cidade para receber esse colégio em função de vários aspectos que já tinha apresentado no período colonial e no período do Império. Então, no período de colonial, Jacareí demonstrou sua força, se fundando, criando o que era necessário para a população, né, viver nesse espaço, nesse território. No período do Império, Jacareí teve todos os barões, né, Barão de Santa Branca, Barão de Jacareí, teve esse personagem, João da Costa Gomes Leitão, que não é admirado pelas coisas erradas que ele fazia, mas ele foi um grande empreendedor e foi considerado o primeiro coronel, né, no sentido prático de como era a vida naquele momento, naquele período. Ele representou o sistema do coronelismo. Então, Jacareí possuía uma série de fatores importantes e Jacareí foi escolhida para ser sede do Colégio Nogueira da Gama. E a partir desse momento, Jacareí recebe uma efervescência de estudantes. E onde tem estudante, tem vida. Porque onde tem estudante, tem pesquisa, tem revelação, tem mudanças, tem mentalidade de, vamos dizer, de mudanças e de busca de condições melhores, né? De mudanças para situações melhores, para condições melhores. Então, Jacareí recebeu esse título de Atenas Paulista porque ela tinha uma série de condições, tinha artistas, tinha, como eu já falei, o próprio cemitério. Se vocês vão lá no cemitério, existem obras ali, os túmulos são obras de arte, né? Ah, mas é um artista de fora de Jacareí. Pode até ser de fora de Jacareí, mas aquela família que tinha a arte, que gostaria de ver a arte, né, homenageando o seu falecido, está no nosso cemitério de Jacareí. Então, eu cito muito o cemitério porque o cemitério é sim um aparelho de cultura, um aparelho de transmissão de conhecimentos, né? Então, é isso. Jacareí tem a Santa Casa de Misericórdia, né? Jacareí tinha a Santa Casa de Misericórdia, realizava as primeiras intervenções mais invasivas, Santa Casa da Misericórdia de 1850, 1859, ali o período de formação e tudo mais. Então, tinha médicos, tinha farmacêuticos. Isso fez com que Jacareí não ficasse tão adormecida e não fosse sepultada, né, durante esse período aí do final do ciclo do café. Jacareí manteve essa efervescência cultural, histórica, econômica também um pouco, porque ela possuía estava aqui nesse meio, né, nesse eixo de transporte de pessoas, de fluxos imigratórios. Então ela recebeu esse título de Atenas Paulista, se referindo a Atenas, que é o berço da cultura ocidental, né, o berço da nossa cultura ocidental, Atenas, na Grécia. É isso. A última pergunta que nós temos para a Cezira é do Pedro de Campos, e a pergunta é a seguinte: São José dos Campos fazia parte de Jacareí? Assim, Jacareí era tudo, né? Jacareí era tudo. Jacareí surge ali, o povoado de Jacareí, em 1652, falando
bastante sobre a fundação, porque que fundou em 1653, mas em 1652 já tinha esse povoado. E ali na direção do Rio Comprido, indo para São José dos Campos pela Estrada Velha, existia um aldeamento. Né? Um aldeamento era uma formação de convivência social, de grupo social, em que existiam os indígenas do território e não à toa se tem os sítios arqueológicos importantes de Jacareí nesse território, entre Jacareí e São José dos Campos, Vila Branca, Morro do Pedregulho, o morro ali perto do Hospital do Freio, do Hospital São Francisco, é tudo sítio arqueológico, aquilo ali que foi construído, edificações em si. Mas assim, naquele local, nesse local do Rio Comprido, chamado Rio Comprido, ali existia um aldeamento, existia a convivência consensual entre os indígenas e os jesuítas. Os jesuítas utilizavam esses aldeamentos para fazer a doutrinação, né, do cristianismo, de convidar os indígenas a se adaptarem, a viverem no sistema do colonizador europeu, porque imaginem a diferença que existia, né, entre esses homens europeus do Portugal que estavam chegando no Brasil e os indígenas que aqui estavam com uma vida absolutamente diferente, ligada à natureza, ligada à água, existia uma diferença muito grande, não era só a questão religiosa, né? Existiam outros obstáculos a serem transpostos para poder existir a convivência entre o colonizador português e os jesuítas, entre o colonizador português e os indígenas, e entre os indígenas e os jesuítas. Então os jesuítas utilizavam esses espaços assim, eram chamados aldeamentos. Eles faziam uma produção agrícola, pecuária também, e isso dava manutenção de vida para aqueles grupos indígenas que já estavam praticamente dispersos, porque aqui nós já estamos em praticamente 1600, estamos falando de 1650, na criação aqui de Jacareí, na Vila Nossa Senhora da Conceição, Paraíba. Esses indígenas, eles já tinham muitos anos ali já de início de convivência com o colonizador português, e os jesuítas, eles penetravam nesses grupos. E às vezes eram até os jesuítas que conseguiam primeiro dominar os indígenas, para depois eles passarem a ter uma convivência consensual, em paz com o colonizador português, né? Então era um espaço também das trocas de conhecimentos e de um espaço de paz. Né? Esses aldeamentos eram um espaço em que sobreviviam os indígenas junto com os jesuítas. São José, então, não era São José dos Campos. Nós estamos aqui em 1600, vamos falar só dessa parte aqui a partir de 1650, porque senão a gente vai retornar para outras questões que vão ficar mais complicadas de serem explicadas rapidamente. Então, vamos pegar a partir de 1650, nós temos sim esse grupo, esse aldeamento em São José dos Campos. Mas São José dos Campos fazia parte de Jacareí. Esse espaço do aldeamento, que hoje é ali no Rio Comprido, era território de Jacareí, né? Então, a partir desse momento em que existiu depois a elevação da vila, do povoamento à vila, em 1653, Jacareí continua com esse domínio, né? Essa vila Nossa Senhora da Conceição da Paraíba continua com esse domínio
ali sobre esse aldeamento, estava em terras da Vila Nossa Senhora da Conceição do Paraíba. Nós temos também fatos importantes, por exemplo, em 1728, a Capela do Avareí é de 1728. Existem alguns comprovantes de que ela é de 1728. E existem algumas suposições, tudo isso é possível provar, porque existe documentação a respeito, mas precisa ter serviço de pesquisa voltado para isso, né? Eu, por exemplo, eu pesquiso o que eu consigo, né? Eu não trabalho com isso, então eu tenho o meu trabalho à parte e, além disso, eu trabalho voluntariamente com a pesquisa sobre Jacareí. Então nós temos, se existir um instituto de pesquisa histórica, se existir um incentivo à pesquisa histórica nesse sentido, principalmente a pesquisa arquivológica, que é para serem encontrados os documentos que ainda não foram encontrados, porque escrever livros sobre livros, né, aquela coisa do gigante, né, livro sobre livro, é maravilhoso, mas para enriquecimento da história nós já vimos que precisamos das fontes primárias, da tradição oral e das fontes primárias. Então, a vila, nesse momento, a vila de Jacareí, dominava, assim, o aldeamento de São José dos Campos. Depois existiu um fato, foram vários fatos que interferiram nessa questão aí, do porquê que São José ficou independente. Porque aconteceu praticamente esse desmembramento aqui, né, de Jacareí, quando os jesuítas, por um período os jesuítas conviveram ali, depois eles tiveram que ser afastados, eles foram embora, por motivos de conflitos administrativos e tudo mais, eles foram embora. E depois de 15 anos, eles retornaram, e quando eles retornaram para São José dos Campos, aí sim, eles fundaram a vila de São José no alto, onde hoje se encontra a igreja ali em São José dos Campos, ali no local de fundação de São José dos Campos. Mas até praticamente 1767, praticamente esse período, São José, o território de São José fazia parte de Jacareí. Era só Jacareí. Era Jacareí, né? Era Jacareí e depois é que São José Agora um detalhe, aí as pessoas falam, mas por que então São José cresceu mais do que Jacareí, ou Jacareí desenvolveu menos um pouco que São José dos Campos? Essas coisas, sempre quando a gente conversa, essas perguntas vêm. Bom, primeiro que eu a vejo como um motivo principal. Uma vila que teve um coronel João da Costa Gomes Leitão como dominador, é claro que Jacareí, a vila de Jacareí, a Vila Nossa Senhora da Conceição da Paraíba e Jacareí, todo o desenvolvimento desse território teve as ações desse homem, mas ao mesmo tempo existiu um outro segmento dessa vila que ficou muito reprimido, porque era um poder de violência, o poder de João da Costa Gomes Leitão, era o poder de dinheiro, de capital, de relações, né, que ele se relacionava com pessoas que também eram pessoas que empreendiam muito, e isso era uma coisa muito importante, a questão do empreendimento, mas as relações que se deram entre esse senhor e a população foram sim relações extremamente de violência. Então isso eu acho que acarretou sim um retraimento também muito grande no povo, no desenvolvimento da sociedade, certo? Existiam vários setores que se desenvolviam, mas também existia um retraimento da sociedade, um retraimento das pessoas, né, das etnias aqui presentes, que na época eram os indígenas, os africanos, os portugueses e algumas outras etnias. E um outro fator é que, na década de 50, quando foi iniciado, na década de 50, 60, quando foram iniciadas as primeiras ações para a implantação do CTA,
se sabe, existe todo um estudo sobre isso, de que a cidade indicada para receber tal centro de pesquisa, né, tecnológica foi Jacareí. Em função de vários problemas, inclusive problemas na época ligados à política mesmo local, Jacareí não pôde receber o CTA. Além disso, existia uma outra questão. São José dos Campos praticamente viveu um período de estagnação, mas depois São José recebeu um acréscimo, vamos dizer assim, no seu potencial de sistema econômico e de sistema de organização da sociedade, que foi o fato de que São José se tornou um local para receber pessoas doentes, porque era considerado que o ar de São José dos Campos, em alguns espaços, em algumas partes do território, sendo um pouquinho mais alto mais elevado do que Jacareí, favorecia o tratamento de algumas doenças, né? Então, São José passou a ser a cidade ambulatório, hospital, né? E ali, onde tinha doença, tinha médico. Então, onde tem médico que leva a saúde e que cura o mal, tem o quê? Tem desenvolvimento, porque uma pessoa que está doente, se ela é curada, ela volta a viver na sociedade, ela volta a produzir na sociedade, ela volta a construir os próprios sonhos, ela volta com força total. Então, onde existem médicos, onde existe sistema de saúde organizado, que as pessoas tenham de recorrer para poder tratar da própria saúde, pode ter certeza que depois vai ter um acréscimo positivo, porque essa pessoa se cura e ela volta a sonhar e a viver. Então, São José dos Campos teve também essa vantagem da administração dos médicos. Os médicos mandavam lavar as ruas de São José dos Campos, né, na década de 50. Então, isso tudo é muito importante para a gente entender aí a origem e a diferença de desenvolvimento de cada cidade. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse projeto que nós criamos é para apresentar melhor a nossa cidade. Quem não conhece a sua história não consegue definir bem seu futuro. Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês que escreveram na página. Queria agradecer também o Helder e o Jonas, que estão aqui também dando todo o suporte nos bastidores, né? Vocês acabam não conseguindo ver, mas sem eles nada disso seria possível. Gostaria também de agradecer a Cezília Papeira por nos receber, por estar aqui transmitindo um pouco do conhecimento dela. Ela vai deixar também os links, né? Ela vai falar sobre os endereços para você conhecer um pouco mais sobre a obra dela, sobre tudo que ela buscou para a nossa cidade. E curte, compartilha, comenta para que isso possa ter um maior alcance. E essa é uma forma da gente demonstrar o quanto nós amamos a nossa cidade, o quanto nós acreditamos nela e o quanto ela ainda pode ser muito maior do que o que a gente tem visto hoje. E a Cecília pode deixar o... Então, muito obrigada a todos. Hoje é 15 de novembro, né? O dia da proclamação da República. Né? Que essa nossa República continue sendo uma República abençoada, continue sendo uma República de crescimento, de progresso, de ordem, de pessoas esclarecidas, de pessoas que queiram, né, sempre manter a democracia e a democracia do saber. Essa é a coisa mais importante, porque na medida em que as pessoas têm acesso ao saber, as pessoas conseguem definir, né, o presente e o próprio futuro. Também conhecer a história ajuda a planejar, programar o futuro. Agradeço muito, como o nosso colega Gleison já disse. Muito obrigada por tudo. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui. Parabéns aos rapazes que estão desenvolvendo esse projeto.